Olá! Agora meu grupo vai falar um pouco sobre os quilombolas. Para ser mais exata, os direitos deles. O porquê existem leis separadas para eles, o porquê eles escolheram viver essa vida. É mais ou menos isso. Vou começar explicando um pouco sobre o que é um quilombo. Vocês provavelmente devem se lembrar do grande Zumbi dos Palmares. Ele, por exemplo, ele morreu indo para um dos seus quilombos, que era o seu refúgio, que era para onde ele fugia para tentar preservar a cultura dele. Que no caso se fugia dos grandes senhores, aqueles que compravam eles, escravizavam eles, faziam eles trabalhar horrores. É basicamente isso. Isso é um quilombo. Ou seja, o quilombo ele é formado por africanos escravizados que fugiram desses grandes senhores. Você já imaginou eu com a minha mão suja de dendê, que só sei cavar cova, só sei correr o braço para arrancar caranguejo. Eu vou me embora para Salvador com meus filhos. Eu vou encontrar lugar bom lá na cidade grande? Não vou encontrar, só vou encontrar as periferias. E lá o que vai ter é os nossos filhos aprender o que eles não sabem aqui. Porque aqui eles só sabem arrastar rede de noite, cavar cova. E lá ele vai aprender o tráfico. Ele não vai ter emprego e ele vai aprender a roubar. As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são obrigatórias para os países que retificam a Convenção Americana, ou seja, elas influenciam esses países e forçam eles a ajustar as leis políticas para corrigir violações de direitos humanos, promovendo mudanças jurídicas e sociais. Então, eu penso que a Corte Americana deveria sim abranger mais assuntos de cultura de forma diplomática, que exista mais harmonias entre países americanos, ou seja, que eles consigam resolver essas situações de culturas e raças, trazendo uma leveza para ter mais contato com outros países na América. É muito perigoso a gente viver aqui, mas Zumbi dos Palmares foi, a gente está aqui para fazer o que ele fez, completar as coisas. A primeira coisa que precisamos é a terra. As leis da Corte Interamericana de Direitos Humanos são vinculadas para os países membros. E ao exigir essas mudanças, legislações e reparações, fortalecem a proteção dos direitos humanos, inclusive dos quilombolas. Elas pressionam o governo e respeitam direitos territoriais, assegurando o direito à consulta prévia e um projeto de desenvolvimento e promovem reparação para vítimas de abusos. Ou seja, mesmo que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos elas coloquem leis, elas nunca vão tirar os direitos de minorias, como indígenas, os quilombolas. Terra é o suporte para a gente viver. Assim, quando tiver terra, eu vou parar de ser ameaçada, né? A comunidade vai parar de ser ameaçada. Sim, sofre muita ameaça. O que são essas funções? Contenciosa. A Corte determina se um Estado incorreu pela responsabilidade internacional pela violação de alguns dos direitos humanos consagrados na Convenção Americana. Medidas provisórias. Medidas emitidas pela Corte em caso de urgência e quando seja necessário evitar danos irreparáveis a pessoas. As medidas provisórias podem salvar a vida de uma pessoa ou grupo contra a qual a garantia dos direitos humanos está sendo ameaçada. Consultiva. A Corte responde consultas que são formuladas pelos Estados-membros da OEA acerca da compatibilidade das normas internas com a Convenção e a interpretação da Convenção ou de outros tratados que comecem a proteção dos direitos humanos. Por meio desse processo, a Corte tem garantido a proteção dos direitos humanos. Milhões de negros e negras vivendo nas comunidades quilombolas. Eu tenho mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil e as pessoas vivem dali, vivem da sua política agrícola, vivem da sua cultura, vivem da sua manifestação cultural. Então a gente precisa virar nossos olhos para um Brasil do tamanho de Portugal, que está sendo violentado.
Em que medida a existência de uma Corte Internacional de Direitos Humanos, como a Corte Interamericana, contribuiu para a proteção e promoção dos direitos humanos? A Corte Interamericana de Direitos Humanos julga casos de violações de direitos humanos, oferece pareceres jurídicos e supervisiona o cumprimento de suas sentenças para promover a proteção dos direitos humanos nas Américas. A Corte exerce principalmente 3 funções. Primeira, contenciosa. Segunda, medida provisória. E terceira, consultiva. Em meio às dificuldades, em meio aos ataques de fazendeiros, em meio a expulsões, de derrubamento de plantações, de casa, então, mas a gente gosta de ser quem a gente é. A gente gosta de viver como a gente vive. E aí, galera, agora eu vou estar falando sobre o último tópico, que é o tópico que a gente criou, que é a pergunta 4. E ela diz o seguinte: qual foi o estopim para a criação de leis e do reconhecimento dos quilombolas na Constituição Federal Brasileira de 1988? Então, esse reconhecimento a quilombolas está ligado desde o processo da colonização, iniciado lá em 1500, que invadiu o território quilombola, dizimando grande parte desse povo. E por isso, em prol da conservação da sua cultura, garantia da reprodução física, social e econômica, em 1988 a Constituição Federal instituiu uma série de leis e restrições para a proteção desse povo. Aí nós precisamos entender um pouquinho sobre esse processo de colonização, que, como eu já falei, invadiu o território quilombola e, pelo modelo católico de colonização, dominou os povos indígenas, removendo a sua cultura e fazendo com que eles fossem obrigados a aderir a uma nova cultura, simplesmente aprendendo sobre uma nova religião, sobre um novo modelo de vida, de forma obrigatória. Eles não tinham escolha, porque senão eles eram repreendidos. E para quem gosta do assunto, gostaria de entender um pouco melhor, eu vou indicar o livro de Antônio Bispo dos Santos, Colonização, Quilombos, Modos e Significados, que vai contar sobre toda essa história do processo de colonização que invadiu esse território quilombola, invadiu a sua cultura, invadiu a sua terra. Por conta disso, os quilombolas meio que perderam a maioria de suas terras justamente por muitos serem dizimados. E aí, em 1988, em prol da reconstituição desse povo, a lei surgiu em prol dos direitos humanos, desse grupo. Agora eu vou ler um pouquinho, vou falar um pouquinho também sobre o meu ponto de vista pessoal sobre o tema. Eu penso que os povos quilombolas possuem todo o direito de terem sua cultura, economia e religião respeitados. Contudo, é importante ressaltar que nem todos os grupos indígenas e quilombolas querem continuar a permanecer como em 1500, vivendo do mesmo jeito, ali num território, com a sua cultura, a sua religião, daquele mesmo jeito, vivendo da terra, vivendo do solo, vivendo das plantas e dos animais. Eles preferem muito se adaptar à nossa nova realidade de mundo. Sendo assim, nós devemos apoiar esses quilombolas que querem mudar sua vida, seus hábitos e querem entrar, na nossa sociedade apoiando, mesmo que eles tenham um pensamento diferente dos demais, inserindo na nossa sociedade para que eles tenham os mesmos direitos e oportunidades que nós temos. E quem diz isso também é uma deputada federal que é indígena, que é a Silvia Waiampi. Eu não sei dizer o nome dela porque ela é indígena e ela vem pautando sobre isso em seus discursos, dizendo que muitos indígenas querem mudar a sua situação e não querem continuar vivendo ali nas aldeias, só que eles enfrentam dificuldades porque muitas vezes o próprio governo não apoia essa tomada de decisão. E nós devemos apoiá-los sim. Se eles querem se inserir no nosso meio, não é uma questão de estar removendo a cultura deles. E sim, eles querem ver como é a nossa cultura e aprimorar talvez a cultura deles naquele entendimento que é próprio deles. Então nós devemos apoiar esses grupos sim, e nós devemos ajudá-los e defendê-lo sempre. Eu sair daqui. Não tem como eu sair daqui, não. Nem eu, nem ninguém quer sair daqui, não. Mesmo com ameaça, eu estou aqui
aqui dizendo assim ao governo, eu quero a terra, porque no dia que tiver essa terra aqui, eu estou garantindo que os meus netos, os meus filhos, vivam num lugar sossegado.